Vamos começar a partir do 6 para entender um pouquinho do contexto. Vou ficar aqui um pouquinho, porque aí eu não fico olhando para uma câmera e para outra. E diz assim, li o tema, o título, o subtítulo, Livres do legalismo por meio de Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém, e aí o versículo central, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Olha que palavra maravilhosa do apóstolo Paulo, né, para a igreja de Tessalônica. Então, irmão, hoje eu sempre vou utilizar aqui o meu roteiro, tá? Porque eu sou evangelista, tá, gente? Evangelista, ele começa falando de um assunto e termina falando de turbina de avião, tá? Então a gente segue um roteiro, glórias a Deus. Nessas últimas semanas, inclusive a bispa tem ministrado muito e tem falado que a guerra mudou, gente. A guerra de nós contra o nosso inimigo. Nós temos alguns inimigos, somos nós mesmos, né, que é o pior, e temos a guerra contra o nosso inimigo também, Satanás. E ela mudou. Antigamente, Satanás incorporava-se nas pessoas, né, a possessão mesmo, e atormentava com muitos espíritos malignos. Hoje não. Hoje é diferente. Satanás mudou a estratégia. E se nós entendermos essa mudança de estratégia, a nossa vida vai ficar mais fácil a gente lutar contra ele. Como é que ele age hoje? Hoje ele coloca feridas emocionais nas pessoas. Então, se nós não controlarmos as nossas emoções, isso aqui são ministrações que a bispa está fazendo, tá? Nos amigos estratégicos, amigo íntimo, nas ministrações também pelo Facebook, no grupo, no Cisco, falando sobre os animais que está dentro de nós. Então, isso é chamado domínio próprio, né? Nós temos o fruto do Espírito Santo em nós. O que tem que ficar claro, a guerra mudou. Antes, Satanás possuía as pessoas. Hoje não. Ele coloca uma ferida emocional. Ele age nas emoções das pessoas. E uma pessoa sem domínio próprio, ela fala coisas absurdas. Ela amaldiçoa sua casa, amaldiçoa seu filho, seus pais. Ela destrói sua herança por causa de quê? As palavras. Lembra lá da ministração passada? A arma que mais mata no mundo não é drogas, não é armas. São palavras que as pessoas falam umas das outras e ferem. Mágoas que demoram 10, 20, 30 anos e não saram. Só quando Jesus vem e restaura. Amém? Então, sabendo disso, eu quero fazer um pequeno histórico aqui. Coisa bem simples, para que nós possamos chegar ao marxismo cultural, que é o nosso tema. Marxismo cultural é uma ideologia que se propôs a dividir toda a riqueza da população mundial em partes iguais, né? Em nome dessa utopia, que isso não vai acontecer, porque toda vez que alguém chega ao poder e se propõe a fazer isso, transforma-se em uma ditadura e morre milhões de pessoas, tá? Isso é só utopia. Na utopia, as pessoas deliram, tá? É só delírios. Então, vou fazer um pequeno histórico bem básico, só para nós entendermos de onde que surgem essas teorias humanísticas, né? Por assim dizer. Nós temos aí, vamos começar do iluminismo lá, século XVIII. Eles criam água, por favor. Eles criam uma ideia chama-se ascensão. Eles têm o modelo do Theos. O que é Theos? É o Deus no centro. Ele fala assim, a Igreja Católica matou muitas pessoas. Eles chamam essa idade, os livros de história chamam essa idade de Idade das Trevas. É a Idade das Trevas. E aí eles criam uma corrente chamada Iluminismo. Ou seja, é a época da racionalidade. Por isso que tem aquela frase do René Descartes lá, penso, logo existo. Agora eu, o homem, o eurocêntrico, o homem no centro, sai Deus, sai a Idade das Trevas, entra a Idade Iluminada, entra o Iluminismo, entra o homem no centro. Porque, segundo o pensamento desses homens, Kant, e aí vem a galera, Descartes, Kant, Bacon, o Francis Bacon, aí depois vem Hegel, Marx, enfim, vem a galera que tentam destronar Deus, né? Tentam matar Deus, Nietzsche, enfim, vem esses filósofos aí. E o que acontece?
eles falam, nós não precisamos de Deus mais. Agora nós vamos explicar a origem, a existência de tudo. Obrigado, amor. Nós vamos explicar a existência da vida humana através de quê? Através da ciência. Olha que coisa. Engraçado, a ciência, essa ciência tão defendida por nós, legitimou mortes de povos, gente. E criou doenças para legitimar a morte de muitas pessoas. Inclusive, né, qualquer frase aqui não é mera coincidência do que está acontecendo hoje. Então, esses homens, com essa base teórica do racionalismo, matou Deus, não quero mais Deus, porque Deus é das trevas. Agora nós somos superiores, nós somos homens. Gravem isso, gente. O que aconteceu? Século XVIII, começou lá o iluminismo. Século XIX, chega lá a teoria marxista, 1848, né, o primeiro livro, o Manifesto do Partido Comunista. Século XIX e XX. Só que detalhe, no século XX, culmina... O que culmina no século XX? É o apogeu das ideias racionalistas em ação. Ditadura bolchevique, da Revolução Russa, chamada de Revolução, mas ali foi ditadura. Milhões de mortos. Primeira Guerra Mundial, 1914, milhões de mortos. Segunda Guerra Mundial, 1939, milhões de mortos. Então, eis aí o resultado do homem pensante, do homem que não quer o Deus no centro, ele quer ele comandar. Resultado, guerras e ditaduras. Chega-se a um ponto que ele fala, opa, tem alguma coisa errada. E aí, gente, uma pitadinha de algo. Tudo isso, esse monte de genocídios, essas mortes, essas guerras, em nome de quê? Da liberdade, da fraternidade, da paz, da união, do amor. Só existe amor, só existe paz em Cristo Jesus, tá? Por que eu estou contando essa historinha? Porque é em nome dessa racionalidade que as pessoas têm destruído as famílias. E aí nós estamos numa teoria, começamos com o marxismo, entramos no marxismo cultural, e essa ideia é uma ideia que traz à tona essa égide, essa proteção disso. Igualdade, fraternidade e liberdade. Eu vou pegar a herança das pessoas, vou tomar a herança das pessoas e vou dividir entre si. Como eles não conseguiram igualizar, deixar as pessoas iguais, por quê? Por causa da família. Falei, a instituição da família é a instituição uma das mais poderosas que existe, porque está baseada na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é uma família, gente. E aí, como eles não conseguiram igualar, qual o papel deles hoje em dia? Destruir quem? A família. Não esqueçam disso, gente. O papel, inclusive, a universidade pública é usada com esse viés. Marxismo histórico-cultural, desculpa. É o gramscismo. O marxismo cultural. É com esse viés. Só quem não enxerga é quem está delirando, está acreditando na utopia, nos delírios. Amém? Então surge, irmãos, essa guerra invisível. Gente, tudo isso é baseado na palavra aqui que o Senhor falou, nessas filosofias vãs, nessas filosofias humanísticas que enganam. Não é de hoje. Eu acompanho o pastor Lucinho. As mães ligam para o pastor Lucinho e falam assim, pastor Lucinho, perdi meu filho. O pastor Lucinho falou, morreu? Não, perdi meu filho para a universidade. A universidade matou o meu filho. Matou quem ele era e instituiu outra pessoa. Pegou aqui, raspou a banda na cabeça, raspou o cabelo aqui, botou 3 quilos de brinco aqui, uns trem aqui e saiu falando assim, isso é minha liberdade de expressão. Não, isso é o marxismo cultural se manifestando nas pessoas. É uma coisa feia, mas as pessoas juram que é bonito, acham lindo. Então surge essa guerra invisível. É a guerra que muda as pessoas de dentro para fora. Elas agem com o quê? Com esse viés humanístico. Não é liberdade. Não. A gente vai fazer isso aqui, mas é um nome do bem maior. Gente, tudo que envolve a coletividade antes da individualidade tem alguma coisa errada. Tudo que é nivelado por baixo e não por cima, tem alguma coisa errada. Nós, como igreja, nós temos que ter a nossa intimidade com Cristo.
Nós, quando vamos para a igreja cultuar o Senhor, a gente vai cheio do Espírito Santo para se reunir como igreja e para exaltar o nome do Senhor. Tem que haver a individualidade, a intimidade. Então, no marxismo cultural não existe individualidade. É tudo em nome da coletividade. O conhecimento é coletivo. Gente, todo conhecimento coletivo pula fora. Isso não é bom. Amém? E qual é o objetivo dessa guerra invisível? Criar mecanismos de dominação de quem, gente? Das crianças. É ali. Como eu disse na semana passada. É melhor você trabalhar com a criança e transformar essa criança em forte do que você trabalhar com adultos quebrados. É melhor você investir nas crianças. Por isso que se criam aplicativos, criam redes sociais. Por exemplo, eu entrei ontem, né, amor? Eu entrei no TikTok, mas vou contar. É uma das redes sociais mais pornográficas e mais sensuais que existe no mundo. Inclusive, combinei com a minha esposa que eu faço os vídeos e ela posta. Por quê? Porque ali... Por que eu entrei? Eu, pastor John David, entrei. Porque ali é onde estão as crianças e os adolescentes. Eu sou professor, gente, há 7 anos. Eu tenho os contatos dos meus alunos. E quando eu clico no status do WhatsApp, eu vejo sequência de TikTok. Falei, tenho que entrar nesse negócio. Tenho que entrar, por quê? Porque eu tenho que ministrar lá. É porque as pessoas dizem, os pastores mais antigos dizem assim, internet é do diabo, né? Há 15 anos atrás. Hoje, esses pastores que diziam que era do diabo estão pregando na internet, que eles estavam dizendo que era do diabo. Para vocês terem uma ideia, nós temos que adentrar nessas plataformas para ministrar o evangelho, gente, para falar de Jesus Cristo. Se nós não adentrarmos nessas plataformas e ministrarmos, né, para as pessoas, elas não vão acreditar. Elas não estão, as crianças e adolescentes, poucas estão no Facebook, no Insta, piorou. Mas estão aonde? No TikTok. Então tem que estar lá nesse TikTok, ministrando para essas crianças. E aí, uma tarefa de casa para os pais que estão me ouvindo e para os pais que vão me ouvir após essa gravação. Vou até olhar para a câmera aqui. Os pais eles devem dar uma olhada no celular dos filhos. Tem que olhar, ver o que esses meninos estão postando. Tá? Por quê? TikTok é só dança sensual. Como eu falei em cultos anteriores. Se você ficar vendo muita televisão, muito vídeo de uma coisa só, isso muda a mentalidade. Vai chegar um tempo que as coisas do TikTok, toda aquela sensualidade, aquele monte de quadradinha, rebolação, fica normal. As roupas que as meninas e que os meninos usam, vai ficar normal. E as pessoas andam na rua como se isso fosse normal. Tudo normal. Por quê? Porque está mudando a mentalidade das pessoas. TikTok, vou te contar, é muito difícil. É muito difícil você segurar uma criança para ela não entrar. Hoje meus alunos, praticamente todos têm. E se os pais, você que está me ouvindo, fizer essa tarefinha de casa, não deixar. Gente, o filho pode ter o TikTok, mas você tem que estar lá, observando o que ele está postando, observando o que ele está fazendo. Por quê? Porque senão seu filho vai mudar de dentro para fora e você não está nem percebendo. Isso é um dos mecanismos do marxismo cultural. A semana que vem, gente, nós iremos falar dos homens, do Gramsci, nós iremos falar da escola de Frankfurt, com Marcuse, Hockenheim, o Adorno. Vocês vão ver as teorias bizarras que esses caras criaram, né? E que desagam nesses movimentos aqui de redes sociais, que a gente pensa, não tem nada a ver, são coisas separadas. Não, estão todos entrelaçados. São coisas mesmo de dominação de comportamento. Amém? Nessa toada, nesse mesmo contexto, e retomando o que eu disse anteriormente, bem no início mesmo, que eu falei que Satanás ele mudou a estratégia dele. Ele age nas emoções das pessoas. Nós lendo, nós acompanhando, eu li praticamente quase todos os livros do Tiago Brunet. Ele diz que 85% dos problemas emocionais são com os pais. Os pais que são ausentes, os pais que não amam seus filhos, os pais que não dizem, os pais que não dão proteção. Menina, pai que tem filha, que é menina, ele tem que dar proteção para a menina. O que tem filho homem, se você é um pai, está me ouvindo, tem que dar confiança para ele.
Não destrua os sentimentos do seu filho, não destrua o emocional do seu filho, tá? Igual um ex-cunhado meu que falava: eu aprendi a ser eletricista com meu pai jogando rebolo de venaria em mim. Não façam isso. Treine o seu filho para ser o que quer que ele seja, mas com muito amor e carinho. Tem que dar o quê? Confiança. Se for menina, proteção. Tem que se sentir protegida. Eu trabalhei com crianças no ano passado, jovens da igreja, que ela não conseguia, ela não tinha liberdade de chegar no pai dela e falar que amava o pai dela. Ou ter uma conversa tete a tete, sentar e conversar. Não, mandava mensagem do WhatsApp ou bilhetinho. Por quê? Lucas, só essa câmera bem aqui que tá envergando, tá? Tá virando. Não tinha uma conversa tete a tete. Só levanta isso aqui e abaixa esse trenzinho aqui. Então segura. Ou seja, não tinha uma conversa tete a tete. Por quê? Falta de confiança. O pai não passou confiança para ela. Se o pai não passa confiança para sua filha, não dá proteção para sua filha, ele vai perder ela. Ela vai se sentir insegura nas coisas que elas estão fazendo. Esses dias, um amigo meu me ligou falando: David, estou com depressão há 3 anos. Estou me sentindo depressivo há 3 anos. E eu falei um pouquinho da palavra para ele e perguntei qual era o problema. Alguma coisa na infância aconteceu, né? E aí lembrei, 85% dos problemas é pai. E aí lembrei que há muitos anos ele havia me dito que tinha sido adotado. E aí, quando ele me falou isso, eu promovi uma libertação pelo WhatsApp usando um aplicativo que deixa a minha imagem uma bolinha. Nós fizemos um ato profético que eu aprendi com a bispa no encontro com Deus. Pelo esse aplicativo. O que aconteceu? Eu mostrei. Porque ele tinha um sentimento de que o pai o abandonou e que ele nunca perdoaria o pai dele pelo que ele fez com ele e com a mãe dele. E o que eu fiz? Eu falei: pois você vai liberar o perdão. Porque Deus, ele perdoa o estuprador, perdoa o terrorista. Terrorista não, porque ele se mata e vai para o inferno. Mas ele perdoa quem mata. Ele só não perdoa quem não perdoa. Como é que uma pessoa que não perdoa quer ser perdoada? Não tem jeito. Expliquei para ele e nós fizemos o ato profético. Foi uma coisa de Deus, gente. Inclusive, ele tinha um grande problema que eu detectei há muito tempo, até comentei com a Keila, com minha esposa, que ele ficava defraudando as meninas. Ele conseguia, ele tinha um charme tão grande que ele ia, conversava com uma menina, conversava com 5 meninas ao mesmo tempo. Quando uma demonstrava interesse nele, ele fazia igual eu sempre brinco, igual um curral. Quieta, 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 quieta. Então ele ficava com 5 meninas ao mesmo tempo, ele não ficava. Essas meninas giravam em torno dele, ele não queria nada com elas, ele só defraudava. Só seduzia. Só seduzia as meninas. Por quê? E eu mostrei para ele. Sabe por que você fazia isso? Porque você sentia esse vazio emocional que você tinha, que você não teve de quem? Do seu pai. Porque você não teve o que do seu pai? Você não teve confiança do seu pai. Você não perdoou o seu pai. Fizemos um ato profético e eu tenho acompanhado. Eu creio que Deus vai fazer algo pela vida dele. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu quero ler aqui um versículo que está em 1 Timóteo 4,12, que diz assim: ninguém o despreze, né? É o apóstolo Paulo falando com Timóteo, tá? O Timóteo era um jovem. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, tá, Timóteo? O apóstolo Paulo está falando. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sabe um código que eu descobri hoje do Senhor? Uma revelação, vamos dizer assim? Que não importa se você é jovem, adolescente, criança, velho, idoso, enfim. O que importa é se você busca sabedoria ou não. Aprendi hoje, lendo, já tinha lido e relido, em Provérbios 8, que a sabedoria, Deus personificou a sabedoria, usou a sabedoria na criação do mundo e falou, e a sabedoria fica falando assim, ó: eu estou aí nas praças, nas ruas. Quem me quiser é só clamar por mim. Então, a sabedoria não está em posse dos mais velhos. Ela está de posse daqueles que clamam por ela.
Então não importa se você é jovem, se você é velho, enfim, ou se você é uma criança, clame por sabedoria, tome posse dela, porque o Espírito Santo vai falar com você através de quê? Da sabedoria. Lembra lá também, só já para não perder o fio da meada, em Romanos 12, 1, vocês lembram lá? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vocês lembram lá? Para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Saber qual é a vontade do nosso Senhor Jesus? Lucas entrou aqui. Agora, só o Facebook. Peraí. Deu um tilt aqui. Só um momento, Instagram, o Facebook. Alguém ligou aqui. Retomar. Prontinho, voltamos. Como eu estava falando sobre Romanos 12, a nossa mentalidade, o nosso comportamento é determinado pelas coisas que a gente lê, pelo aquilo que a gente assiste, pelo aquilo que entra, dos nossos olhinhos aqui, pelas emoções, tá? Se nós alimentarmos a nossa mente com coisas boas, ou os nossos olhos com coisas boas, nós vamos escolher coisas boas. Na semana que vem, na próxima sexta-feira, nós iremos falar sobre o marxismo cultural. Mostrei aqui na prática, tá, gente? Sou professor há 7 anos, tá? E eu já vi de tudo. Meus alunos que não tinham pais virarem gays, homossexuais literalmente. E eu trato eles com muito amor. Já vi meus alunos virarem traficantes. Alunos meus traficantes que já morreram. Alunas minhas que eram abusadas pelos padrastos e se apaixonavam por ele, achavam que ele estava fazendo um bem. Já vi de tudo, meus queridos. Então você que é pai, cuide do seu filho, cuide dele, veja o que está acontecendo nas redes sociais dele, não perca tempo. Semana que vem nós iremos falar do marxismo cultural na teoria pura e simples do Gramsci, do Marcuse e do Theodor Adorno. A do Adorno e a do Marcuse chega a dar nojo na teoria, de tão bizarra que é. Mas as pessoas na faculdade endeusam eles. Só um detalhe aqui. Eu vou deixar esses minutos finais aqui para vocês fazerem perguntas, tá? Vou deixar 10 minutos aí de perguntas. Façam pergunta. A bispa gosta de fazer pergunta. Um abraço aqui pro meu amigo Renato. Renato, saudade, meu irmão. Façam aí umas perguntas. Embora algumas perguntas serão respondidas nos cultos, nas próximas sextas-feiras, mas façam perguntas. Lembrando, a guerra, enquanto vocês estão aí elaborando, pensando nas perguntas, eu vou só recapitulando. Lembrando, existe uma guerra invisível. Contra quem? Contra a família. Esse é o inimigo principal. Não esqueçam disso. Embora pareça que não sejam. Por isso que a guerra é invisível. Contra a família. Quem propôs essa guerra? Foi teorias criadas primeiro por Karl Marx e Engels, que foram adaptadas por Antônio Gramsci, que se transformou-se em marxismo cultural. Esse marxismo cultural, ele age em esferas, principalmente na cultura. Cultura como assim? No cinema, na música, nas artes. Por isso que nós vemos muitas músicas que são praticamente pornografias em áudios. Amém. A bispa fez aqui uma colocação me pedindo para explicar para os ouvintes a importância, em conhecermos esses fatos, a importância. Por que é importante? Porque as coisas acontecem, igual muitas mães e muitos pais, eles vivem de uma forma em que eles assistem televisão e criticam que uma criança de 13 anos está grávida. Mas eles não observam que a filha dela ou o filho está vivendo no mesmo abismo, na mesma face. Por exemplo, de um TikTok. As pessoas vivem numa bolha. E elas não têm. Se elas não souberem que elas estão numa guerra, que é contra a família, elas acham que tudo é por acaso. Olha, fulano de tal com 12 anos engravidou. Nossa, eu nunca imaginei. Nossa, que bizarro. Mas isso o que é parte de um processo do marxismo cultural. Isso é o objetivo. Mas o que tem a ver desde uma menina de 12 anos dar à luz a um filho? Primeira coisa que eles vão pensar, acreditem, aborto. É lógico, gente, aborto é um dos mecanismos diabólicos dessa teoria. É aborto, é homossexualismo.
No homossexualismo não tem como procriar, não tem família. Gera na família nos padrões de Deus, tá? Amo, né? Os gays assumidos amo, mas a prática não está correta, né? Porque a Bíblia diz que não está. E aí, se a mãe ou se o pai não souber que eles estão na guerra invisível, como é que luta? Como é que luta uma guerra sem saber quais são as estratégias dos seus inimigos? Por isso que é necessário que nós saibamos as armas que eles lutam. Então tá, a menina de 12 anos engravidou, teve um filho. Primeiro ela pensa em aborto. Depois, não teve como. Teve a criança. Essa criança vai nascer como? Primeiro, normalmente não tem pai. O pai é o primeiro a fugir. Então cria já-se um problema emocional. Criança sem pai é problema. Eu li uma pesquisa há muito tempo que mais de 60% dos casos de criança que não tem pais, eles têm muita dificuldade em ter segurança. Ou então se tornam meninos afeminados, né? Bem afeminados. Por quê? Por falta da figura do pai. E as meninas é o contrário. Nas meninas, elas se tornam meninas masculinizadas, né? Aquelas meninas bem machonas, meninas que vivem com a mãe, tem aquela postura de homem, e os meninos que vivem com a mãe têm a postura afeminada. Gente, família é tripé. É um colado no outro. Pai, mãe e filho. Isso aí é representação da trindade do nosso Senhor Jesus. Amém? E aí, como a bispa aqui pediu para me explicar, explique sobre a arma que temos, que se chama conhecimento. E é através do conhecimento, gente. Inclusive, o conhecimento científico. Inclusive e principalmente o conhecimento bíblico, gente. Inclusive o conhecimento teológico. É descobrindo as estratégias através do conhecimento que a gente começa a lutar. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha de muito tempo. Não vou falar o nome dela não. Gosto muito dela. E aí, a gente conversando, eu comecei a comentar, e aí eu quero soltar um código. Gente, pega essa, porque é forte, gente, é de Deus. Eu não estava nem lembrando, mas o Espírito Santo trouxe. Eu tenho assistido umas lives desses milionários aí, esses milionários que são fiéis, que vivem em Cristo, e o Shirleyson Kaiser soltou essa aqui. As pessoas, sobre vendas, tá, gente? As pessoas gostam de comprar, elas só não podem saber que você está vendendo. Grava aí. As pessoas gostam de comprar, elas só não podem saber que você está vendendo. Agora, eu só mudei, porque tudo para mim eu tenho que pregar o evangelho. As pessoas gostam de Jesus, inclusive elas pensam que amam, mas só amam aqueles que obedecem os mandamentos. Recapitulando, as pessoas gostam de Jesus, elas só não podem saber que você está pregando o evangelho. Entendam isso. Tem pessoas que você vai pregar, mas que elas não podem saber que você está pregando. Grave isso. E a maioria dos meus amigos antigos é assim. Eu prego, como é que eu faço isso? A gente começa a conversar. Eu estava conversando sobre o Hack Future, hackeando o futuro, né? A gente começa a analisar as tecnologias hoje para pensar como é que será daqui 5 anos, né? Estou estudando muito isso para pregar sobre a igreja do futuro. E aí eu comentando com essa minha colega, e ela se interessou demais, e eu toquei no assunto e falei assim, é assim que o anticristo vai entrar, ele vai utilizar essa tecnologia, ele vai utilizar a inteligência artificial para dominar o mundo. E nós, cristãos, vamos usar essa mesma tecnologia para quê? Para ministrar a palavra para todas as nações. Inclusive a internet é um propósito de nós cristãos ministrar toda a palavra de Deus para todas as nações. Então, quando eu falei isso para minha colega, anticristo, opa, como assim anticristo? Você não está sabendo não? Que vai um rapaz aí, e que esse rapaz vai e que esse rapaz vai dominar, vai promover a paz, e muitos vão acreditar que ele é o filho, e aí eu começo a pregar, mas não estou pregando, mas estou pregando. Vocês estão entendendo? É assim. E eu comecei a explicar, e chegou um ponto que ela falou assim, mas eu sou uma pessoa pensante também, eu posso saber isso. Não preciso que ninguém explique, né? Falei,
tem um detalhe aqui. Deixa de ser ranzinza. Falei assim. Existem algumas coisas que só é ministrada pelo Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, eu vou falar para você que nunca aceitou Jesus como único Salvador, único e suficiente Salvador. Se você não tiver aceitado Jesus, você lê essa Bíblia aqui e só lê a letra. Tá? Só lê a letra. Não vai ter interpretação. O Espírito Santo não vai te comunicar nada. E eu falei para ela, você pode ser a menina pensante o que for. Pode ser PhD, intelectual do que for. Se não tiver Espírito Santo que explica, esse aqui é o PhD de verdade. Vai ter interpretação para você não, moça pensante. Então, não adianta. Então, é isso que é uma arma que nós temos. A nossa maior arma, e aí respondendo a pergunta aí da bispa, é o Espírito Santo que está em nós. É o Espírito Santo. Busca a sabedoria para complementar. Busca essa pessoa. Né? A sabedoria em Provérbios, ela é uma pessoa, gente. Ela é personificada. Olha, eu estou aí nas praças e os tolos não estão me buscando, não. Então, se você não está buscando, pare de ser tolo. Comece a buscar. Comece a se encher do Espírito Santo. Amém?